Bem-vindos a mais um podcast Bate-Papo Descontrolado, que aqui nós não temos papa na língua. E hoje a gente vai falar sobre política, leis. E estamos aqui hoje com o candidato a vereador de Guarulhos, Rodrigo Tavares, que tem vários projetos, ele vai falar para vocês. Então, fiquem ligados que hoje o bicho vai pegar. Como eu havia prometido, eu não iria mais falar sobre política, nem futebol e nem religião, mas eu nunca cumpro o que eu prometo. Então, estamos aqui hoje no nosso canal falando com esse digníssimo rapaz Rodrigo Tavares. E tudo isso logo depois da vinheta. É isso aí, Rodrigo Tavares. Rodrigo, se apresente, meu amigo. Olá, os amigos. Olá, Eurico. Obrigado pela oportunidade. Eu sou Rodrigo Tavares, sou candidato a vereador aqui no município de Guarulhos. Sou guarulhense, fui criado no centro aqui de Guarulhos. Sou advogado, especialista em direito público, eleitoral, em gestão pública. Sou servidor público municipal também. E em 2020 fui candidato a prefeito aqui no nosso município. Tivemos aí 23.500 votos. Em 2018, fui candidato a governador do estado, foram 650 mil votos no total e 25 mil votos aqui em Guarulhos, né? Como eu disse, especialista em direito público, eleitoral, gestão pública e também já tive participação trabalhando, né? Na Câmara dos Deputados, também na Assembleia Legislativa e no Executivo Municipal, onde tive a oportunidade de galgar aí várias posições. E hoje estou aqui para trazer um pouco das nossas ideias, das nossas propostas e bater esse papo descontrolado. Muito bom, Rodrigo. E, Rodrigo, me fala uma coisa. Acho que a galera não conhece e ela quer saber. Qual é o papel de um vereador? Olha, a lei orgânica do município, né, que decorre também da Constituição Estadual e da Constituição Federal, ela delimita o papel do vereador como legislar e fiscalizar. Essas são as duas principais funções do vereador. É claro que, além disso, para além disso, o vereador tem outras tantas funções importantes dentro desse processo, especialmente de buscar recursos, buscar soluções para os problemas do dia a dia da nossa cidade. Então, fiscalizar e legislar sim, mas também buscar alternativas para a resolução de problemas da nossa cidade. Essas são as principais funções do vereador. Como é que funciona isso exatamente? Você tem que. Eu não sei qual é o seu lado político, né? Que eu acho que o pessoal quer saber aqui. Seu lado. Direita, esquerda, centro, anarquista. Não, nós somos de direita, somos conservadores. Inclusive, em 2018, eu participava e representava a chapa aqui, São Paulo acima de tudo, Deus acima de todos, com Bolsonaro presidente, né, o general Mourão vice-presidente, outros tantos colegas, candidatos naquele momento a deputado estadual e deputados federais. Muitos se elegeram, então isso foi para nós um grande ganho para a nossa direita. Eu pude trazer também em 2020 aqui, fiz o maior congresso conservador da nossa cidade, com mais de 700 pessoas fisicamente na FIG, né, onde eu pude trazer o deputado Eduardo Bolsonaro, o deputado Carlos Zambelli, Giga Peixoto, o deputado Gil Diniz, deputado Danilo Balas, deputado Major Meca, enfim, 15 deputados no geral tiveram aqui na nossa cidade para conseguir aqui, né, fazermos o maior congresso conservador de Guarulhos e, claro, para conhecer a nossa realidade, e isso é importante. Infelizmente, até hoje, eu falo infelizmente porque é importantíssimo termos aqui os deputados estaduais e federais do nosso município, mas até hoje, infelizmente, os que aqui estão, né, representando a população de Guarulhos não conseguiram trazer deputados para cá que se vinculem com a causa de Guarulhos e a gente espera que possam fazê-lo, mas até hoje não conseguiram fazer e a nossa participação dentro, né, dessa situação de trazer os deputados, até hoje ainda não foi superada aqui no município. Viu? Tá certo. Vamos falar um pouquinho sobre infraestrutura? Claro, é um importantíssimo tema. Olha, pelas ruas de Guarulhos, vocês também, quem é de Guarulhos está me assistindo, a gente sabe que parece que nós estamos em superfície lunar, né? São asfaltos quebrados, buracos, enfim, né? E são poucos mecânicos para arrumar os nossos carros, né? Mas eu acredito que a infraestrutura, ela é bem importante, principalmente o asfalto. Rodrigo, o que um vereador pode fazer pela cidade em questão de asfalto? Pode cobrar o Ou PPA, rodovias, pode né? cobrar a aplicação do PPA, pode cobrar a aplicação da Lei de Diretrizes Orçamentárias e da Lei Orçamentária. De fato, o vereador ele não tem como executar, então ele não pode executar
tá certo, Eurico? Mas ele pode fiscalizar, e isso é importante por quê? Porque existem instrumentos de política pública, como eu falei, o PPA é o Plano Plurianual, e lá você tem as diretrizes macro da atividade do Executivo. Então essa lei ela é aprovada e ali constam as diretrizes. Mas para dar execução a essas diretrizes, nós temos a Lei de Diretrizes Orçamentárias e a Lei Orçamentária. O vereador, então, dentro da Lei de Diretrizes Orçamentárias, ele pode também fiscalizar porque lá são colocados quais as ruas serão asfaltadas, e coloca quais os bairros terão nova pavimentação asfáltica. Existe lá também toda essa projeção da onde será aplicado esses recursos para pavimentação asfáltica. Só que, entretanto, muitas vezes, não acontece como deveria acontecer. Está lá dentro do PPA, está lá dentro da Lei de Diretrizes Orçamentárias, mas não é executado. E é aí, na execução, que muitas vezes as coisas se perdem. Então nós precisamos, claro, além de fazer emendas, ou seja, levar sugestões para localidades onde deve haver um novo asfalto, pavimentação asfáltica, é também cobrar a execução daqueles que lá estão e não são feitos. Ou que muitas vezes são feitos apenas em época de eleição. Sabemos que lá tem um rol de ruas, de localidades que devem constar na pavimentação asfáltica, mas isso é postergado no primeiro ano, postergado no segundo ano, postergado no terceiro ano, para ser feito no segundo semestre do quarto ano, que é o período eleitoral. Então nós temos que pegar no pé, bater e dizer, olha, isso aqui tem que ter um cronograma de realização e que não pode ficar represado para o último dia, para o último ano, né, para o último momento, para demonstrar ali, muitas vezes isso é feito, para demonstrar à população que a prefeitura está em ação. Ora, mas está em ação, né? E é bom que esteja, mas não de forma represada, que esteja sempre, o ano inteiro, e não só por uma causuística política momentânea. Essa causuística política momentânea na qual você falou, você acredita que é porque eles pensam que a população tem memória curta e querem mostrar que está fazendo serviço logo no final do mandato para poder para poder ter uma reeleição? Ou você acha que isso daí é por incompetência mesmo do executivo? Não, muito pelo contrário, eu acho que é muita competência. Competência em fabricar uma urgência, muitas vezes contratar uma licitação, né, de uma De forma. empresas de amigos, É, né? e dispensa de licitação. A gente sabe, então fabrica uma urgência e dispensa a licitação. E claro, que aí também não é achismo, mas é certeza também de que, infelizmente, uma parte, a gente não pode generalizar, mas uma parte significativa das pessoas tem, de fato, a chamada memória curta. Né? Isso porque muitos, se nós perguntarmos, não lembram sequer em quem votaram nas últimas eleições. Né? E também votam e revotam em pessoas que nada contribuíram com a sociedade. Então, eu acredito nessas duas questões. Uma é a fabricação de urgência, para dispensa de licitação, e a outra é para realmente reativar a memória das pessoas. Ou seja, é tudo junto, né? Tudo junto e misturado, como Tá dizem. certo. Quando você falou, você entrou até num tópico interessante que eu gostaria de abordar. Você falou que realmente as pessoas não lembram nem quem votou. Você acredita que isso falta uma iniciativa pública ou uma iniciativa do próprio Estado em fazer, ter essa educação, as pessoas participarem da comunidade como um todo? Porque hoje a gente não tem mais esse sentido de comunidade, cada um por si, é o que me parece. O que eu acredito realmente é que muitos daqueles que são eleitos, né, eles, depois de eleitos, eles acabam por sumir ali das comunidades ou das localidades onde pediram voto, e muitos se queixam, a gente está na rua e sabe, que nem sequer passaram para agradecer, nem um muito obrigado. Então isso realmente é triste. Então essa falta a falta da presença faz com que as pessoas vão deixando de lembrar. E claro também, sob a minha perspectiva, uma falta de uma educação de base em que as pessoas votem não por desejos efêmeros ali do momento, mas por uma convicção. Né? E isso acontece com muita frequência. Então, se a pessoa vota com convicção, realmente considerando que aquele é o melhor candidato por isso, por aquilo, por aquelas características que o candidato apresenta, certamente ela lembrará. Agora, se ela vota em virtude de uma necessidade ali efêmera, que tão logo a votação acabe, ela né, deixe de ter essa necessidade, muitas vezes, ela acaba também por esquecer desse candidato, porque o que a fez votar, o que a motivou a votar, não é as características daquele cidadão como sendo
importantes para que ela deposite o voto, mas sim por algum desejo de momento que ela se sentiu contemplada e dali para frente ela se esquece. E eu estou falando muito também sobre isso, é da compra de voto. Compra Muitas de voto, pessoas, exato. elas têm a necessidade ali de um momento, porque se existe quem compra, existe quem vende, né? E a gente tem que falar sobre isso também, isso é importante. E aquele que vende o seu voto, mata ali ou contempla uma necessidade efêmera, muitas vezes de, infelizmente, uma alimentação, ou um milheiro de telha, enfim, qualquer Uhum. uma dentadura, a gente não sabe. Mas aquilo tão Um fardo logo, de tijolo. um fardo de tijolo, mas as pessoas têm que entender que o compromisso de quem compra é pagar. E a partir do momento que ele paga, ele se sente. Ele falou: ó, meu compromisso com você acabou. Então ele não volta no bairro, ele fala. E se a pessoa vai cobrar, fala: não, o meu compromisso com você eu já cumpri na hora que eu te paguei. Então as pessoas têm que passar. E isso não pode permanecer, as pessoas têm que se conscientizar dessa situação e simplesmente, né, não aceitar e depois, né, reclamar dos 4 anos vindouros, né? E por isso que eu bato tanto no voto consciente, é esse público que a gente vem trabalhando e trabalhando também na conscientização política, eu acho que isso é fundamental. Então, só para ser bem específico na sua resposta, é isso. Tem gente que, quando vota pelas suas necessidades efêmeras, assim eu digo, ela vai esquecer. E outra também porque aqueles que pediram votos, muitas vezes somem das suas localidades, das localidades onde pediram o voto. É complicado, né? Mas fazer o quê? Existem gente que vende e existe gente que compra, né? Que é crime, né? Tanto vender como comprar. Isso é crime, isso é previsto. Crime eleitoral, previsto no Código Eleitoral. E, infelizmente, isso acontece e o poder público também não tem todas as condições, né? Não tem o efetivo necessário para poder coibir isso no dia da eleição. Ou fiscalizar. Fiscalizar. Então, é tão importante também aquele que vota consciente, fiscalizar, participar do processo eleitoral, também como fiscal, né? Para saber, ó, ali está acontecendo uma questão irregular. E denunciar, porque os canais de denúncia, eles muitas vezes podem parecer que não funcionam, mas eles funcionam sim. Eu acredito que essa é uma forma de participação popular muito importante também. Educação, né? A educação também da galera aí, eu vou te falar. Se existem ladrões, é porque existe quem compra o produto, quem intercepta, no caso, né? Justamente. Então falta muita educação. Nesse caso, o que você acha que deve ser feito? Primeiramente, é um trabalho de educação que ele começa na base. Então, nós estamos numa eleição municipal e, claro, muito embora nós tenhamos um currículo, né, para todas as escolas, comum a todas as escolas da educação infantil, mas também fazer em paralelo alguns programas de educação suplementar sobre alguns assuntos, por exemplo, o que eu considero sobre, claro, adequando para a idade, a capacidade de entendimento daquele aluno, né, de forma homeopática, vamos dizer assim, levar conhecimento de uma questão de conscientização política, uma questão de conscientização sobre os direitos do consumidor, isso é importante, uma questão de saúde pública, isso é fundamental. Então, uma questão de educação financeira, ainda que muito jovem, as crianças, né? Mas é nessa idade, com 6, 7, 5 anos, começa a despertar essa consciência. Então, acredito que, claro, tenha que ter o português, matemática, isso é importantíssimo, né? E ainda na educação infantil, momentos que precedem a isso ainda, mas já ir ali pincelando, dando início ou despertar para essas questões que eu coloquei, isso é muito importante. Legal, bacana. Na questão transporte público, Olha, qual são o projeto de vocês? o transporte público nós sabemos que ele é um caos, né? Especialmente no município de Guarulhos, onde muitos bairros não foram planejados, ou quando foram, existia uma quantidade de pessoas bem menor do que existem hoje. Então, nós não tivemos o planejamento adequado, né? Nós tivemos um adensamento populacional, ou seja, muita gente chegou e a estrutura permaneceu a mesma. Por exemplo, vou dar um exemplo claro. Aqui na Monteiro Lobato, todo o entorno do centro e ainda ali, ainda Monteiro Lobato para o Secap, enfim, ela é praticamente mão única em muitos trechos, né? E ela ficou muito estreita para a quantidade de veículos que hoje tem, inclusive levando em consideração todos os condomínios que foram construídos ali na região. Então, e isso traz consigo uma problemática muito grande para o trânsito de Guarulhos, né? E isso é em virtude, sob a minha perspectiva, sobre a questão da falta de planejamento, especialmente no que se diz respeito ao plano diretor.
Uma outra questão é que o problema posto, qual é a solução? Porque o problema a gente observa, ele está ali no dia a dia. Sim. E a gente tem que pensar em soluções. Então, nós temos que Apontar é muito fácil, né? apontar muito fácil, é o chamado engenheiro de obra pronta. Ah, isso aí não ficou muito bom. Pô, vai lá planejar então. Mas o fato é que nós temos algumas questões que são importantíssimas. Por exemplo, se não, o vereador pode fazer, mas ele pode sugerir, ele pode indicar. Então, nós temos aqui uma entidade muito importante no município de Guarulhos, que é a SEAG, que é a Associação dos Engenheiros e Arquitetos, que ela é muito pouco consultada quando vai se realizar obras públicas. E deveria ser mais consultada, porque conhece a realidade de Guarulhos muito mais do que uma empresa que vence a licitação e vai trazer engenheiros que foram de outros, estão em outros projetos, outras obras, enfim. Então, trabalhar muito com a SEAG, que é a Associação dos Engenheiros e Arquitetos de Guarulhos. Sob a minha perspectiva, deveriam participar de todas as obras públicas no que diz respeito a Guarulhos. Uma outra questão que é muito importante é trabalhar a criação de emprego dentro uma maior, né, possibilidade de criação de emprego dentro das regiões, porque muitas vezes a gente sabe que um sujeito ele vai trabalhar numa outra região porque ele não tem a possibilidade de trabalhar perto de casa. Você veja, tem pessoas que atravessam a cidade, pessoas que vêm talvez do Fortaleza para trabalhar no centro, quando poderiam, de repente, ter um polo de trabalho perto de sua residência. Tenho certeza que se tivesse um polo de trabalho ali, ficariam pela região. Então, tentar fixar as pessoas dentro das suas regiões, isso é fundamental. Mas como é que isso é feito? Ele é feito através, justamente, da questão do plano diretor, aonde vai se poder instalar indústrias, onde não poderá, quais são, dentro, claro, também, né, e a gente precisa ter isso muito claro, de uma organização urbana e social. Então, isso é fundamental. Uma outra questão, bom, falando em obras públicas, né, e falando em trânsito, é trabalhar, e Guarulhos não pode ter medo, nós precisamos ter túneis, nós precisamos ter viadutos, e parece que isso é proibido aqui em Guarulhos, e não é. Se nós não tivermos, né, essa comparação entre cidades que tinham o mesmo problema, você tem que fazer uma comparação, tá? Quais as cidades que tinham os mesmos problemas de Guarulhos e aonde elas avançaram e conseguiram avançar. E fazer um espelhamento, claro, dentro das mesmas características, aqui para Guarulhos. Pegar as experiências que deram certo e replicar na nossa cidade, sabe, Eurico? Então, e isso eu vejo que não é feito. E por que não é feito? Muitas vezes, claro, a gente sabe que são obras que são feitas em cima da hora, toque de caixa, e Guarulhos, infelizmente, tinha e hoje não tem mais, deveria voltar, é uma indicação que nós faremos também, né, da Secretaria de Planejamento. A gente sabe, vamos falar da nossa casa. A gente, por exemplo, fala, poxa, vamos nos planejar para fazer uma viagem. Ela é uma viagem que você faz com muito mais conforto, paga parcelado, não fica tão apertado. Mesma compra do dia a dia, se a gente vai, nós nos planejamos, vamos fazer uma compra mensal. Aí você vai lá, você compra, você procura o melhor mercado, compra, paga mais barato, traz mercadorias, muito diferente de você ir todo dia comprando picadinho, né? Você vai gastar muito mais. E a mesma coisa na cidade. O planejamento, ele é importantíssimo para o desenvolvimento da cidade. Nós não temos mais em Guarulhos a Secretaria do Planejamento e eu acredito que isso é fundamental, será uma das nossas indicações. Então, apenas para finalizar, né, nesse tópico da questão de mobilidade urbana, acredito, consultar a Associação dos Engenheiros e Arquitetos de Guarulhos sempre que for haver uma obra pública em Guarulhos, né, especialmente no viário público. 2, nós temos que tirar esse medo de termos em Guarulhos e temos que ter pontes e viadutos. Uma terceira questão muito importante é a questão do emprego, de fixar essas pessoas próximas, né, dos seus locais de trabalho. E, por fim, como eu falei, um planejamento maior. Legal. E na questão de cultura, qual a ideia de vocês? Olha, Por exemplo, o motociclismo. A gente sabe que o motociclismo nasceu lá em São Miguel, mas aqui em Guarulhos também ele é muito forte. Questão de motoclubes, festa, divulgar essa cultura. Eu sei que não é algo que foi uma pergunta surpresa agora para você, né? Não sei se você já pensou nisso, não na questão do motoclube, mas na cultura em si. Por exemplo, esses bailes funks que acontecem nas ruas, impedindo os moradores. Vamos começar por aí. Questão cultural. Você acha que deve existir um local adequado para esses funkeiros poderem tá curtindo, divulgando a cultura deles? Ou tem algum efetivo para poder parar com isso na rua? olha, falando primeiro dos motociclistas e dos motoqueiros, talvez as pessoas não tenham
essa lembrança, mas nos Estados Unidos, na Segunda Guerra Mundial, né, e especialmente também quando houve a Guerra do Vietnã, em algum momento, os Estados Unidos precisavam de voluntários. Quem se voluntariou foi um dos clubes de motoqueiro mais antigos que lá existiam, que era os Angels. Tá? E eles foram e falaram para o governo americano, nós vamos, não cobraram nada, são verdadeiros patriotas, tá? Essa é uma questão. E a gente percebe que nos eventos de motociclistas, são famílias envolvidas, são as pessoas que vão lá com seus filhos ainda pequenos, vão pegando o gosto pela cultura do motociclismo. Então, são patriotas e nós devemos valorizar, tá? Valorizar essa boa vontade que tem com a nação. E quando eu digo nação, digo em todas as suas esferas. Né, tanto do plano de vista federal, e a gente viu, e eu vou dizer porque sou conservador, estive próximo do presidente Bolsonaro, as motociatas maravilhosas que foram e são feitas, sem cobrar nenhum real, sem, sabe, muito pelo bem comum. 2, no estado e especialmente falando também no município. Nós temos aqui, no município de Guarulhos, várias entidades de motoqueiros, de motociclistas, clube de moto, e que estão sempre arrecadando alimento, que estão sempre fazendo e ajudando pessoas, sejam eles os motoqueiros que são coletados ou não coletados, enfim, são pessoas que estão sempre dispostas a ajudar o próximo. Então nós temos que valorizar e estimular, tá certo? Claro, ver aqueles clubes que são entidades sociais, que têm o seu estatuto, fazer parcerias, que são entidades do terceiro setor, importantíssimas. E quando eu falo isso, eu falo não só dos motoclubes, mas também dos clubes de serviço, que são o Rotary, o Lions e outros, que são entidades que apoiam a coletividade e muitas vezes não têm um respaldo do poder público. O que nós levo como proposta primeiro, vamos regularizar juridicamente essa condição. Então, o que não tem estatuto, vamos regularizar, atualizar os estatutos. Num segundo momento, fazer parcerias, porque são membros, são pessoas, são entidades que podem capilarizar e vão chegar onde o município não chega, ou não chega com tanta velocidade. Então, se, por exemplo, acontecer algum desastre, eu tenho certeza que essas pessoas vão chegar primeiro do que o poder público. Então, é valorizar e estimular. Claro, falando em cultura, que foi a segunda parte da pergunta que você me fez, né? Também são 2 instrumentos fundamentais para a mudança de vida das pessoas, sob a minha perspectiva: cultura e lazer. Cultura, nós temos visto que a gama de possibilidades culturais hoje ela é muito grande, só que também não tem o devido apoio e respaldo do poder público. Ainda quando prefeito, e essa ideia ainda existe, criar os CEPAVs, que são os Centros de Cultura, aonde? Sempre nos céus. Então, ter lá, especialmente da cultura digital, que é um curta-metragem, que é a gravação de músicas e clipes, enfim, para divulgação em massa, né? Divulgação para possibilitar essas pessoas divulgarem para um grande público. E isso é fundamental, especialmente na questão do audiovisual. Que nós sabemos hoje onde os nossos jovens têm uma maior inserção e querem participar. Claro, sem descuidar das outras questões tão importantes. E o esporte, infelizmente, ele não conta com nenhum recurso e nenhum apoio aqui na nossa cidade, salvo raras exceções. Infelizmente, Guarulhos, que já foi a capital nacional do esporte amador, hoje não tem condições sequer de participar. Então, fortalecer esses laços, criar essa estrutura e trazer também, que esse é um ponto importante do nosso mandato, trazer os esportes, ou seja, aqueles jogos da mente, então o CS, o LoL, enfim, trazer para dentro das Olimpíadas colegiais, porque nós temos que valorizar também os esportes da mente, os esportes que hoje são praticados por grande parte da nossa juventude. Então, esse fortalecimento e esse trabalho com as entidades do terceiro setor, especialmente a questão que você me colocou dos motociclistas. E quando teve, especialmente na Guerra do Vietnã, porque ali houve um desgaste muito grande. E os Estados Unidos estavam convocando as pessoas, e as pessoas estavam um pouco reticentes. Quem foi lá, deu a cara, falou, foram os clubes de moto, especialmente os Angels. Os Angels, sim. Eles foram lá e falaram, nós não vamos cobrar nada, nós vamos pela nossa pátria. Foram, cara. E o que aconteceu? Começou a criar muito corpo. E aí, outras pessoas contrárias, elas começaram a demonizar e criar uma imagem negativa dos clubes de moto, dos motoqueiros. E aí essa imagem mais negativa, ela foi sendo vendida como se fosse real, e não era mentira. Os caras são patriotas pra caramba.
Nós somos patriotas. Entendeu? Então, Embora amantes da liberdade, né? Quase sim, uns anarquistas, né? Mas somos patriotas, mas somos demais. bem família, cara. Uma família, tanto que evento de moto, você vê, e eu vejo, você vai lá, cara, isso às vezes não acontece, você vai num baile ou numa festa, às vezes acontece de um cara, de repente, né, vai ali e tá querendo uma paquera e tal, vê, acontece, mas no ambiente, eu já pude participar de alguns, no ambiente do motociclista é família, os caras não é gente que vai lá pra paquerar, pra mexer com a mulher do outro, não existe isso, Não, é não família, existe. o cara vai lá, ele vai comer o churrasco dele, vai beber a cerveja dele, vai curtir o som rock dele, and o roll. rock and roll, e tá tudo em paz, você não vê uma briga, você vê, e assim, as pessoas se conhecem, é muito legal, sabe? E as nossas histórias é sempre de estrada, acampamento, viagem pra fora, internacional. De É ajuda, só isso, muitas de vezes às ajuda, necessidades, sim. A filantropia é o centro. sabe, isso tem que ser valorizado, tem que ser É o grande reconhecido pilar do motociclismo, é e tem que ser a estimulado. filantropia. Então, eu vejo que aqui em Guarulhos ela não é. Não é. Não é valorizada. E temos muitos aqui em Guarulhos, muitos mesmo. Muitos. Clubes grandes, clubes pequenos e até, até os que não são coletados, que usa colete. Coletado é o cara que usa colete. Também. Embora às vezes o cara ele participa, mas às vezes não tá dentro de uma organização, mas se for convocado a vir, virá com todo... E digo mais, eu tenho um colega, ele faz parte de um clube de motociclismo e não tem motocicleta. Ele vai lá, participa, hoje não tem, já teve, mas continua a participar do clube, né? E vai com todo, que até o Dudu, por acaso, um amigo nosso que Isso trabalha daí comigo. se chama motoclubismo, né? O motoclubismo Motoclubismo. ele é diferente do motociclismo. Do motociclismo. Nós temos a mesma paixão, porém alguns tiveram que vender as suas motocicletas, mas continuam no clube. A paixão Isso. pelo clube, a família, o ambiente, o aconchego. Isso. Isso daí é maravilhoso, mas, cara, vamos falar agora sobre essa cultura funk? Vamos. Então, você me perguntou também, Eurico, da cultura funk, né? É uma cultura? Sim, é uma cultura, ela tá aí? Tá aí. Agora, infelizmente, se a gente vai pegar, né, mais para a origem do funk, do soul, e eu já fiz um estudo sobre isso, por isso estou falando. É uma vertente musical importante, porém, aí eu vou dar a minha visão, que não necessariamente é a melhor, e nem a mais acertada, mas foi do que eu vi. Houve uma deturpação, né, do que é o funk. Exatamente. Houve eu escolhi uma palavra para não ser chocante, mas houve, assim, uma erotização intencional sobre a letra do funk. E isso, sob a minha perspectiva, vem também para desestruturar, muitas vezes, a família. Porque a pornografia, ela está muito também ligada, não ao funk, ao movimento funk, mas assim, a pornografia, ela está ligada, sim, à destruição da família. E, infelizmente, muitas pessoas sequestraram o movimento funk para erotizar jovens e crianças com o fim de destruir famílias. Então, que eu vejo que o movimento funk, muitas vezes, ele é sequestrado, né? Porque é um movimento bonito, é uma questão, uma manifestação popular importantíssima, mas foi sequestrada por pessoas com outros interesses, especialmente o interesse de erotizar e destruir. Então, vejo que é um movimento que parcialmente, a gente não pode generalizar, mas está sequestrado por essas pessoas. E a gente tem que estar atento, né? Não só, claro, na questão da vereança, mas falando de uma questão mais macro, é também de estar atento, né? É aonde está, quais são os limites. Às vezes a gente vê que pessoas promovem um baile, mas que o fim real disso é a venda de entorpecentes ali para aquela comunidade. E isso, infelizmente, acontece. E, sob a minha perspectiva, não de forma violenta, não, mas deve ser coibido. Por exemplo, nós temos, né, também uma forma, né, de coibir que vem sendo adotada, e, sob a minha perspectiva, com certo sucesso, que é aquela do caminhão do Tempestade, que ele vai ali jogando água tal para dispersar a multidão sem causar danos físicos a essas pessoas, que também é uma preocupação. Então, o movimento em si, ele é um movimento legítimo e tem que ser respeitado. Agora, aqueles que sequestram o movimento com outras finalidades, esses sim devem ser parados, devem ser
tirado de circulação. Então eu acredito que você deve tá falando exatamente assim. Você mostrou o problema e a solução seria, eh, acredito que motivar as pessoas que ainda têm o funk raiz, que não seja essa erotização dessa agenda woke que tá aí, É, né, de erotização ou destruição da família, mas incentivar aqueles cantores de funk perfeito. que são o funk raiz, que seria isso? Isso, justamente porque a gente tem, muitas vezes, a gente vê que hoje a sociedade, e não só nesse ramo, em todas as pessoas, elas tendem a viver também a ditadura do clique. Então a pessoa faz aquilo que vai dar o clique, porque o clique vai trazer um ADS para ela, que é recurso no final das contas, né? Então, muitos seguem esse caminho do proibidão, desse tipo de música, para também caçar o clique, né? E, enfim, claro, por outro lado, então, trazer Dá um suporte, né? essa qualidade com esses estúdios públicos, como eu estou dizendo, uma forma de divulgação, para quem de fato faça letras que sejam, ainda que não de gosto meu, mas que sejam, né, não erotizadas. Então, dá uma maior divulgação, levar para os festivais nas nossas cidades, porque muitas vezes a gente tem aqui na nossa cidade, vamos dizer, do 8 de dezembro, que é aniversário, traz uma pancada de artistas de fora, não valoriza, às vezes, os artistas locais, e nós temos que valorizá-los, Perfeito. sim, sabe? É claro que se trazer uma atração conhecida nacionalmente é muito bom, mas nós temos uma cidade inteira com muitos palcos e temos que valorizar os artistas da cidade, e isso é fundamental. Então, dar essas oportunidades, valorizar aqueles que fazem um bom trabalho, porque aqueles que fazem um bom trabalho, naturalmente, vão ganhar o espaço daqueles que não fazem. Então, estimular o bom trabalho para que o bom trabalho seja feito. Perfeito, perfeito. Vamos falar agora, Rodrigo, sobre uma questão crescente. Eu tenho percebido que desde a da época daquela crise sanitária, para não falar o nome proibido, porque isso daqui vai ser cortado no YouTube, é, desde a crise sanitária que nós passamos de 2020 até 2022, que teve um fechamento, ou seja, quase que acabaram com a economia. Eu percebo um número crescente de morador de rua, principalmente na Monteiro Lobato, né, acho que é a Paulo Facchini. É, eu acredito que você tenha visto isso também, né? O que você acredita que pode fazer por essas pessoas, esses moradores Olha, em situação de rua, né? a primeira questão é o acolhimento. As pessoas que estão em situação de rua não escolheram estar em situação de rua. Não, ninguém quer, né? Ninguém quer. Mas isso decorre, claro, de uma degradação dos laços familiares. E isso em decorrência da droga. Porque o cidadão, muitas vezes, ele começa a consumir, ele tem a porta de entrada, muitas vezes facilitada, que é o álcool, né? E geralmente é o álcool, a maconha, a cocaína e o crack. Além de outras drogas, né, que permeiam, que são drogas sintéticas, mas essas, o custo também já é mais alto. Então, elas não são muitas vezes a problemática geral, embora devam ser coibidas e da mesma forma acolhidos, mas a população de rua, hoje a gente percebe que a grande maioria são aquelas que perderam seus laços familiares. Então, a questão da drogadição, ela, de um lado, né, fortalecer a segurança para que essa droga não chegue, então fortalecer, no nosso caso aqui, a GCM, para que esteja mais presente, para que esteja mais equipada, inclusive até é um dos nossos projetos de fazer o convênio com os clubes de tiro para que a GCM possa praticar, validar a sua questão do armamento e de tiro, porque muitas vezes não estão armados porque não conseguiram revalidar a questão das horas de tiro, porque não tem stand. Então, fazer o convênio com os clubes de tiro, acredito que seja importante para a nossa GCM, e é um projeto que a gente traz. Então, de um lado, é enfraquecer a chegada da droga, e do outro é cuidar do doente, do drogadito, que é um doente. Como? Primeiro passo, fazendo um acolhimento, sem julgamento, porque a pessoa está doente. No segundo, é dar cidadania, e da cidadania é propiciar que o sujeito possa se alimentar, para que possa tomar um banho, e fazer também ali uma questão de trabalho. Então, um trabalho em que envolveria a assistência social
e a Secretaria do Trabalho, porque dar a oportunidade para essas pessoas saírem desse ciclo, porque muitas vezes vai lá a assistência social, né, convence o cidadão a vir, ele vem, então dá ali, corta o cabelo, toma um banho, se alimenta bem, mas e daí? Ele vai voltar para a rua, sem perspectiva, então ele teria que ter um convênio junto com a Secretaria do Trabalho, e é o convênio que nós propomos dentro do nosso plano de governo, até porque já fui diretor na Secretaria do Trabalho e sei que dá para fazer esse segundo passo, que é a inserção no mercado de trabalho. E aí sim a gente tenho certeza que diminuiria muito essa questão dos moradores de rua. Claro que uma parcela dessas pessoas também, elas têm que passar pelo CRAS, são pessoas que têm alguma questão, né, que precisa psiquiátrica, que precisa ser investigada. E então acredito que é na chegada do entorpecente e na ressocialização através, claro, da assistência social e da Secretaria do Trabalho. Acredito que nós conseguiríamos avançar nessa questão, sim. Caramba, tinha que ser candidato pro executivo, né? Não pro legislativo. Do jeito que você tá falando aí. Então você acredita que realmente a prefeitura ela tem condições de fazer tudo isso? Tem condições, tem recursos. E por que não faz? Então, eu também trabalhei na Secretaria de Assistência Social e o cobertor é curto. Então, é muito, muito honesto. O cobertor é curto. Porém, ainda que o cobertor seja curto, é justamente naquilo que eu te falei, são as parcerias com o terceiro setor que farão nossa cidade avançar em muitas situações. Então, por exemplo, nesse caso, existem, vou citar duas entidades, né, duas instituições que são conhecedoras, né, e que precisam ser estimuladas para que isso se fortaleça, que é tanto a Igreja Católica como a Igreja Evangélica, mas vou dizer as igrejas, né, porque tem outras também igrejas que fazem e já tem um trabalho sobre isso que a gente precisa potencializar, porque todo bairro, toda parte do bairro tem uma igreja e a gente sabe, nós somos sabedores disso. Se você esperar que essa população migre para um polo central, não vai rolar. Desculpa, não vai. Então, ele está capilarizado. E aí sim, você também fortalecer as igrejas, né? Eu falo, mas podem ter outras, mas de quem faz esse trabalho hoje, né? De fortalecer e capilarizar esse primeiro atendimento, esse contato, porque é ali muitas vezes também que as famílias vão pedir ajuda. Então, se as entidades não têm como ajudar, fica muito difícil, né? Não tem uma estrutura, um suporte do poder público. E na outra ponta, claro, como eu disse, tem que há um momento de entrada na droga, porque para a pessoa chegar numa situação de rua, ela vem num processo de degradação muitas vezes. Então, tem também uma outra entidade fundamental que nós precisamos sim fortalecer, que é o AA, que são os Alcoólicos Anônimos, e o NA, que são os Narcóticos Anônimos. Porque é no momento que precede ainda essa total degradação. É no momento que o cidadão ele vai buscar ajuda. E na outra, ele precisa de ajuda, ainda que sem pedido. E ainda que relutante, mas precisa ser ajudado. Mas nesse momento que precede, que ele procura o AA, ou que ele procura o NA, ele precisa encontrar nessas entidades fortalecidas. Então também é fortalecer o NA e o AA. Eu acho que são situações que vão culminar, ou vão diminuir muito a situação da população de rua, e isso dá para fazer. Ainda que com o cobertor curto, é possível fazer, viu, Eurico? Legal. Ainda sobre os adictos, né? Tem os que procuram ajuda. E tem aqueles que talvez nem saibam que precisa de ajuda. Você acredita que deve fazer uma internação compulsória? O que eu acredito é que deve haver um conselho comum entre prefeitura, Estado, na figura de quem? Da Procuradoria, da Defensoria Pública, dos juízes da comarca de Guarulhos, então, porque essa é uma questão jurídica que acaba, inevitavelmente, parando no judiciário. Então, se houver o consenso entre família, Ministério Público, Prefeitura, né, de ter como acolher, e a questão do judiciário, aí sim, eu acho que em alguns casos
é necessário, porque nós vemos muitas vezes, Eurico, e não são raras as histórias, que o desespero da família os faz acorrentar o sujeito no pé da cama. Exato. Sim. Então, é sinal que se tivesse uma internação compulsória, talvez não chegasse a esse ponto. Eu acredito que não chegaria. E só que, inevitavelmente, isso bate no judiciário. Então, se não houver o consenso, não vai adiantar todo mundo fazer e chegar no judiciário, o judiciário não autoriza, ou então, olha, não é permitido. Mas havendo consenso, aí é a minha perspectiva e a minha visão pessoal. Deveria ser feito, sim. A compulsória, né? Compulsória. Eu também sou a favor disso daí. E às vezes a pessoa nem sabe que tá precisando Não de tem ajuda. condições psíquicas de definir o que é certo e o que é errado. Exato. A droga já se apossou daquele cidadão e ali nós temos sim um corpo presente, mas uma mente que não está na sua totalidade funcional. Então, eu acredito e sou favorável assim, desde que esteja um consenso entre essas entidades e organismos que eu citei. O que eu vejo por aí, que eu trabalho com o público, então eu vejo muito isso, que a porta de entrada não é só o álcool, né? Mas é pela escola também. Ah, sim. O que você propõe? Qual que é o projeto, ou talvez que você tem em mente, ou que você colocaria para frente para poder não chegar, para poder barrar esse tipo de droga nas escolas? Sem dúvida a volta da ronda escolar, né? Indicação da volta da ronda escolar, e para isso nós precisamos trabalhar junto ao executivo, veja só, para trazer para Guarulhos o Prolabore e a atividade delegada. Por quê? Porque nós não temos muitas vezes condições de fazer um novo convênio, um novo concurso. Quando se faz um novo concurso para contratação, isso impacta diretamente na folha salarial. E aí não é simplesmente contratar, você tem que treinar. Então você tem que ter toda uma estrutura que vai desde chuveiro para aquele cara que vai fazer uma atividade, precisa tomar banho, precisa ter um armário, precisa ter uma alimentação. Então não é simplesmente, vamos fazer concurso e contratar. Não é, isso demanda um certo tempo. Mas nós temos instrumentos do qual é possível, sim, trabalhar. Então, atividade delegada, né? E essa visa a questão de coibir muitas vezes vendas irregulares tal, no comércio, mas traz consigo a questão do caráter dissuatório, ou seja, ele traz a presença física ali, embora ele esteja coibindo, por exemplo, o comércio irregular, ele está ali parado, fardado, desculpa o termo, mas intimidando, né? isso. E o malandro vai falar, porra, eu não vou ali. Ali vai dar ruim para mim. E é por isso que nós falávamos, tanto da atividade delegada como do Prolabore, que é uma forma, Érico, de aumentar o efetivo, né, do policiamento aqui no município de Guarulhos. E a gente sabe que fazer o concurso, treinar, isso delonga muito recurso, muito tempo. Então, uma das opções, né, e que vem sendo utilizado em larga escala já no estado de São Paulo, inclusive por cidades vizinhas, estive aqui no comando do CPA M7, falávamos sobre esse assunto, que é a implementação da atividade delegada aqui no município, que nada mais é do que você pagar para que esses policiais, no seu momento de folga, né, numa parcela dos seus momentos de folga, estejam a serviço do município, né, e aqui aqui dentro do município, realizar tanto o combate ao comércio irregular, como outras atividades de interesse. Ou seja, com esse efetivo a mais, especialmente com instrumentos por exemplo, você vai ter o carro da polícia, a arma da polícia, tudo que ele já tem, toda a questão de equipamento, você só vai pagar um adicional para esses policiais. Então essa é uma forma muito importante de aumentar o efetivo aqui na nossa cidade para combater justamente essa questão de entorpecentes em porta de escola e outras atividades que são tão importantes na presença do policiamento e da GCM, ou seja, da segurança pública aqui no município. Pô, legal. Sobre a questão, hoje em dia a gente vê muito que as pessoas são apegadas a animais, né? E muitas delas, às vezes, não têm condições de um veterinário, de levar uma clínica particular. Qual a sua ideia para essas pessoas cuidarem dos seus bichinhos? Nós sabemos hoje em dia que os animais são parte integrante das famílias, daqueles que o têm, né?
especialmente os animais domésticos. E nós temos uma proposta que nós acreditamos ser muito importante para o setor. E qual é? É dentro da arrecadação de ISS aqui do município, porque nós temos aqui muitas lojas PET e elas arrecadam ISS e pagam para o município. Legal. Sem aumentar essa contribuição que já é feita, mas destinando uma parcela desse recurso para a causa animal. Porque, por exemplo, existe lá uma empresa grande de PET, ela vende os seus produtos e ela arrecada, paga o boleto dos impostos municipais. Uma parte, e esses impostos eles são colocados num cofre comum para ser dividido por tudo que é necessário para o município. Então ele vai para o tesouro municipal. Qual que é a nossa ideia e o nosso projeto? Destinar parte desse ISS, ou seja, nós não estamos falando de renúncia de receita e não estamos falando de novos impostos. Nós estamos simplesmente falando, pega desse imposto que as lojas PET já recolhem, uma parte destine para a causa animal. Então esse recurso, que é muito recurso, ele seria utilizado exclusivamente na causa animal, e aí sim, com esse recurso nós poderíamos não apenas construir o hospital veterinário municipal, mas também dar todo o suporte, porque muitas vezes é você construir a estrutura física, a outra é ter veterinários, ter equipamentos. Então, esse recurso nós fizemos o cálculo que destinando uma parcela do ISS recolhido pelas lojas PET, né, por aqueles que vendem produtos PET, destinar esse recurso especificamente para a causa PET, nós conseguiríamos fazer o Hospital Veterinário Público e implementá-lo com veterinários e todos os insumos necessários para levar à frente o Hospital Veterinário Público aqui em Guarulhos, viu? Ah, legal isso daí, né? Essa ideia de veterinário público é bem bacana, né? É o Hospital Público Veterinário, né, municipal, porque assim, Eurico, existe aqui várias lojas que vendem produto PET. Várias, tem muitas mesmo. Então, e eles pagam já impostos, já pagam. Só que esse imposto ele é levado, ele é colocado num cofre comum que é gasto, né? Por exemplo, tem recurso da causa PET que de repente está gastando para asfaltamento, para pavimentação asfáltica, né? Porque ele vai para o tesouro, para a conta coletiva do tesouro. Agora, se nós falarmos, olha só, você que está aí, uma loja PET, você não vai pagar nada mais, você vai pagar o que você já está pagando de imposto. E uma parte desse imposto, em vez de ir para o cofre comum, ele vai para um fundo destinado para a própria causa PET. E esse fundo, sim, vai construir o Hospital Veterinário Municipal e pagar toda a implementação que é necessária para o funcionamento do Hospital Público Veterinário. Eu acho que essa é uma medida criativa e inteligente que nós temos de não renunciar, porque o vereador não pode renunciar à receita. O projeto do executivo pode fazê-lo e ainda se apontar uma nova fonte de receita. Então nós não estamos renunciando à receita e nós não estamos criando um novo imposto. Nós estamos simplesmente pegando o imposto que já existe e destinando uma parcela para a causa animal, que em verdade é o fato gerador daquele imposto, porque só vai comprar na loja PET aquele que tem um animal. E para ele muitas vezes não tem retorno nenhum. Então nós vamos implementar esse fundo e fazer essa alteração na legislação, propor essa alteração na legislação, para que parte desse recurso que já é recolhido, ele vá para a causa PET, que é o fato gerador desse consumo. Caraca, então quer dizer que você tem um imposto sobre o que você vende de produtos para PET e ele não é retornado para a causa? Não. Ai, meu Deus do céu. Não. Ei, Guarulhos! E a nossa ideia é justamente essa. Sem criar uma nova despesa, um novo imposto, sem renunciar à receita, mas simplesmente pegar e tirar uma fatia desse imposto que tem como fato gerador a causa PET e devolver para a própria causa PET. Caraca. Rodrigo, você deu muitas propostas aí, mas como é que fica a questão administrativa para tudo isso? Guarulhos tem a capacidade disso tudo? Olha, Eurico, nós sabemos que Guarulhos é um município pujante. Teve para esse ano 7,2 bilhão de reais como orçamento e arrecadação. Um estimado aí para 8 bilhões para a próxima legislatura, né? E, é claro, parte significativa desse recurso é para pagamento de folha. Então nós temos também, além do pagamento de folha, que bate aí 45% desses recursos, nós temos investimentos obrigatórios na saúde, investimentos obrigatórios na educação. Então, de modo que sobra pouco recurso para você fazer novos investimentos. E é por isso que é preciso ter criatividade.
Agora, uma outra questão que também é importante é a eficiência administrativa. Guarulhos gasta muito e gasta mal, tá? A má qualidade do gasto público, ela é responsável por perdermos muito desse recurso. Porque não há parametrização, os investimentos, quando são feitos, infelizmente, não tem uma índices que dão referência para esse investimento, ou seja, não sei, eu só vou saber que esse investimento não deu certo lá na ponta e no final, falar, putz, não deu certo, quando eu poderia ter indicadores que me levassem, olha, não está dando certo ainda no meio do projeto e a gente parasse, ou então indicadores que mostrassem que esse é o caminho certo antes de fazer o investimento. Então, aqui a gente fala de eficiência administrativa, boa qualidade do gasto público. E para isso, nós trazemos uma proposta que não é minha. Nós temos muitas vezes que ser que nem Marco Polo, que não inventou a pólvora, mas que trouxe da China e deu a projeção para essa pólvora, enfim. Mas trazer boas ideias de outros lugares. E uma das ideias que tem sido adotada no estado do Paraná, especialmente depois, agora nessa última gestão do governo local lá, que é um governo também de direita, um governo conservador, né, do governador Ratinho Júnior, que ele implementou uma questão fundamental que se chama Projeto Arpia. E esse projeto, o que ele faz? Simplificando, ele traz a inteligência artificial para os processos de licitação. E por que isso é tão importante? Porque muitas vezes, todo projeto público, tudo, seja obra, seja serviço, ele nasce de uma contratação, que vem de um processo licitatório. Então, ele nasce no edital, aí depois ele vai e tramita pelo rito da 8666, que é a lei de licitações. Pois bem, acontece muitas vezes, Arico, que para um determinado serviço se apresentam lá 3, 4 empresas. E quando algumas vezes se descobre, essas empresas, na verdade, são todas do mesmo dono, ou seja, não teve concorrência, coisa nenhuma. Certo? Passado esse momento, a empresa vencedora, ela muitas vezes ela dá um preço abaixo do mercado que ela não vai conseguir cumprir, mas passado esse momento ela já vem com a fatura, olha, precisamos aditar o contrato em 25%, que é o que permite a legislação. Então ela dá um preço abaixo, quando ganha vem com aditamento, ou seja, o preço dela ficaria superior àquele que deu um preço mais próximo à realidade. Depois, nós temos uma outra questão, que são das medições, porque a obra pública ou o serviço, ele vai sendo pago, o cronograma de pagamento, de acordo com as medições. Olha, foi feito um tanto, paga. Mais um tanto, paga. Mais um tanto, paga. Só que quem que fiscaliza? Quem é que mede? Então, essa é uma outra problemática, que é da questão da execução da obra, né? Para isso, hoje existe, nesse projeto Arpia, a utilização da inteligência artificial, cruzando dados, e na questão do blockchain também, que é cruzamento de dados nas nuvens, que ele, desde o primeiro momento, então, quem são os licitantes nesse projeto? O que ele vai cruzar? Ele vai lá na JUSESP e vai ver quem está nos contratos sociais dessa empresa. Porque se o cara aparece no contrato social de 3, 4 empresas que estão licitando, não há concorrência. Há uma possível fraude à concorrência. 2, como é que esse sujeito, ele já tem outros contratos públicos, todos ele requer aditamentos posteriores? A inteligência artificial vai buscar isso nos bancos de dados públicos, especialmente no TCE dos estados, e porque esses contratos são auditados. Terceiro, como é que estão essas medições, os pagamentos? Porque são feitas notas fiscais. Então ele vai pegar do sistema de emissão de nota fiscal, vai ver, cruzar com o processo se está pagando de acordo com a execução. Porque às vezes há um descompasso entre pagamento e execução. Então está sendo executada a obra. E esse é um problema muito sério, porque às vezes se paga uma obra que não está sendo executada, fica lá o esqueletão, se abandona a obra, fica lá o problema, tem que licitar de novo, tem que cobrar na justiça o que pagou a mais. É um problemaço. E por fim, né, ver essas questões se há envolvimento de agentes públicos. Se você detecta, através da inteligência artificial, ela já te vai e bate um alerta, você tem ali condição de verificar junto ao agente público que está responsável por aquele projeto, por que o andamento não está conforme o desejado. E isso assim de forma muito ágil. Então, o projeto Arpia é a utilização da inteligência artificial nos processos de licitação. E eu tenho certeza que isso traz um ganho tremendo para a administração. É algo que está dentro, claro, da competência do vereador fazê-lo, e nós apresentaremos esse projeto, porque nós sabemos também que
Os servidores, eles estão sobrecarregados, tem muita coisa para os servidores. Nós sabemos que, muitas vezes, o agente político, ele também inibe a atuação do próprio servidor, né? Eu sou servidor e eu sei que isso muitas vezes acontece. E tem coisas que o olho humano não pega, mas a inteligência artificial vai pegar. Então é por isso que nós temos muita fé e confiamos muito no projeto ARPI implementado aqui no município de Guarulhos, porque vai trazer eficiência administrativa necessária para que nós não tenhamos corrupção, para que nós tenhamos uma efetividade positiva, ou seja, uma boa qualidade do gasto público, e aí sim sobrarão recursos para que a gente possa investir em outras áreas nesses projetos que eu tenho colocado para você. Sem a utilização da tecnologia na gestão da coisa pública, a coisa avança muito pouco. Mas com a sua utilização, eu tenho certeza, vai avançar a passos largos. E é por isso que é um projeto que eu tenho muita fé, é um projeto que eu tenho certeza que será um divisor de águas aqui no município de Guarulhos e trará, não só para os gestores, mas para como toda a população, uma melhor qualidade do gasto público e, assim sendo, se reverterá numa boa qualidade de vida para os cidadãos da nossa cidade. Ó, Rodrigo, eu vou falar uma coisa pra você, cara. Se esse projeto for pra frente, não vai ter mais esquerda em Guarulhos, né? Não vai ter mais aproveitadores, não vai ter mais corrupto, né? Eu acredito que vai ser o país das maravilhas aí, cara. Tomara que consiga implementar isso aí, que tenha bastante apoio na Câmara. E a gente vai fazer de tudo aí pra você conseguir fazer isso, porque também Não. não é só você, tem que ter a população, Sim, não só através do voto, mas também das cobranças, né? sim, perfeito. E como eu tô te ajudando, eu vou te cobrar muito, já fica registrado aqui. E assim, isso é que é bom. Isso é que é bom. E eu vou tem que cobrar muito, e eu sei onde ele mora, eu vou lá na casa dele tacar ovo, eu tô brincando. Sacanagem. Tá, mas se esse projeto aí for aprovado, eu vou te falar. Acabou a corrupção. Você sabe que esse projeto, no estado do Paraná, ele recebeu prêmios do CNJ, que é o Conselho Nacional de Justiça. Ele vem também, nesse momento, de encontro com a modernidade administrativa. Ele fez com que o estado do Paraná avançasse muito, muito mesmo. É por isso que hoje o governador do estado do Paraná é cotado para, caso o presidente Bolsonaro não possa, e a gente espera que isso se reverta, né, nas nossas cortes, mas caso permaneça essa questão de inelegibilidade do nosso presidente, né, que, repito, queremos que continue, né, podendo disputar a eleição, que é o líder da nossa direita conservadora, mas caso não possa, alguns nomes são cotados, inclusive do governador Ratinho Júnior, por conta da excelência do trabalho que ele faz. Ele também implementou lá, é bom que se diga, eu não conheço, eu vejo, claro, as notícias, mas implementou a escola cívico-militar, que também está dando um resultado Perfeito. muito positivo, né? E tem demonstrado que muito do que as pessoas desconhecem do projeto não só se envolve na questão pedagógica, mas sim na questão disciplinar, né? Tendo mais respeito com o professor, hierarquia, disciplina. E isso tem sido um ponto positivo para o estado do Paraná. Então, são boas práticas, Eurico, que tanto do ponto de vista da tecnologia na gestão da coisa pública, como também nessa questão da questão da escola cívico-militar, são questões importantes que a gente precisa trabalhar, que a gente precisa implementar para que haja uma evolução, sabe, no município. Não adianta, muitas vezes as pessoas dizem, olha, eu sou o vereador do Cocaia, eu sou o vereador da Vila Augusta. O sujeito ele tem que ser o vereador de Guarulhos. De Guarulhos, exato. Não, a de Guarulhos é uma metrópole. E se a gente quer tratá-la como uma metrópole, a gente tem que tirar a cabeça, sabe, do buraco, olhar no horizonte, saber o tamanho de Guarulhos e não enfiar a cabeça no buraco e falar, não, eu só trato desse pedacinho porque esse é o pedacinho que me elege. Negativo. Nós temos que olhar para um todo, nós temos que trabalhar para todos e saber o tamanho de Guarulhos. E com todo respeito, Guarulhos é muito maior do que um bairro, por maior que ele seja. Muito bem, Rodrigo. Parabéns, cara. Legal. Ficou bem bacana.
Eu acredito que tá todo mundo aqui tá assistindo, essas 2.000 pessoas aqui que tá assistindo o nosso bate-papo descontrolado gostou. Quero agradecer a presença de todos, não só o Rodrigo, mas a equipe dele toda. Quero que você também, se gostou, deixa seu like, se caiu nesse canal de paraquedas, ativa o sininho, se inscreve, que é de graça, e tenha muito mais conteúdo, tanto cultural quanto paranormal, que é o objetivo do nosso canal. Até rimou, né? Bacana. Agradecendo aqui a presença do Rodrigo. Rodrigo, muito obrigado. Muito obrigado, viu? Muito obrigado mesmo por ter aceitado aí o nosso convite. Acredito que ficou bem claro aqui, principalmente para a galera de Guarulhos que me assiste. Quero agradecer também a vocês, porque sem vocês o nosso canal não estaria onde está hoje. Um forte abraço para vocês. E, Rodrigo, você volta mais? Claro. Vencendo, que é o nosso projeto, estarei aqui. Não vencendo, também estarei. Mas tenho certeza que voltarei aqui como vereador para cumprir aquilo que tenho dito. E também, claro, para agradecer aqueles que nos apoiaram aqui no canal, aqueles que votaram no 27007, Rodrigo Tavares, aqueles que incentivaram, que deram seu voto de confiança. E eu tenho certeza que no dia 6 de outubro nos farão vereador aqui de Guarulhos. E eu voltarei para agradecê-los e para também trazer aqui, dizer, olha, estou aqui, quero ser cobrado e vamos andar juntos, porque Guarulhos precisa ter governantes que estejam no diálogo com a população, seja pessoalmente, seja através das redes sociais, e não pode se esconder. Guarulhos é muito grande e não merece ter um vereador que só olhe pro buraco e só dê a cara de 4 em 4 anos. Então vamos ver, a promessa é dívida. Depois de eleito, quero ver ele aqui de novo. É isso aí. E além disso, vou vir aqui fazer também um tratamento que eu preciso, viu? Eu já falei pra ele, eu não voto aqui, eu voto em São Paulo, não puxa meu saco. Mas não é, que a gente fica, no processo eleitoral, fica realmente, é muito tenso, cara. E eu tenho certeza que aqui aproveitar e não fazendo puxação de saco, mas eu tive aqui, é verdade. E quanto eu esperava aqui, um dia de semana, eu vi 2 pessoas saindo e agradecendo muito por terem estado aqui com você. Pessoas que se livraram de ter que fazer cirurgias por conta do bom trabalho que você faz aqui. Muito obrigado. E Rodrigo. Isso é um depoimento que é verdadeiro, né? Eu vi, são 2 você pessoas. viu, né? Você estava aqui, você Sim, chegou a ver. eu cheguei a ver e eu acredito, e não só acredito, como indico que aqueles que também tiverem, né, alguma questão, seja questão física, emocional, que também procurem aqui o Eurico, porque eu tenho certeza que sairão daqui muito melhor do que chegaram. Muito obrigado, Rodrigo. É isso aí, pessoal. Fui!